Oi, eu sou o Bruno do passado do futuro do passado. O importante é que eu vim dar um recado aqui antes do programa começar, que esse programa teve alguns problemas técnicos, entre eles algo que eu nunca vi antes, que foi simplesmente o Discord decidir funcionar ao léu. Tipo, a gente tem um botzinho de gravação e o bot ficava entrando e saindo quando ele queria, tipo, sem obedecer nenhum comando. E isso acabou atrapalhando bastante a gravação. A qualidade um pouquinho do áudio do Otávio, que ele é o meu convidado, meu parceiro, ficou um pouquinho picotada algumas vezes, mas na maior parte do tempo dá pra ouvir direitinho, tranquilo. Então eu vim aqui no comecinho do programa só pra avisar sobre isso. O áudio não tá, tipo, 100% como eu gostaria que tivesse, mas dá pra ouvir bem de boa, dá pra entender bem de boa. E infelizmente a gente perdeu o final da despedida do Otávio. A gente comentava mais ainda algumas coisinhas antes do programa acabar. Infelizmente a gente perdeu esse áudio, então eu vim aqui pra avisar, principalmente pra você seguir e acompanhar o Otávio. Ele é gente fina demais, o cara é escritor, é empreendedor, ele é artista, agora trabalhando com arte gráfica também. Então segue lá no Instagram dele, que é otavio.od8, e também no Instagram da empresa dele, que é OP Design. Então você pesquisa lá OP Design e Serviços, ou então OP_10, né? Que é OP_10 no Instagram, você encontra super fácil. E lá tem link para você conferir outros trabalhos dele, trabalho como escritor, trabalho como designer, então é muito bacana. Então, por favor, segue lá. E desculpa pela qualidade um pouco estranha do programa, mas realmente as notícias compensam. Então, muito obrigado por você estar ouvindo de volta pro programa. Oi, eu sou o Bruno Trajano, bem-vindo a mais um Conversa é Essa. Não estou sozinho, estou aqui com ele, Otávio de Silva. Olá! Olá, eu sou designer, sou agora empreendedor, sou escritor e me aventurando no que der certo, né? Rapaz, é muita coisa. Conheço o Otávio no tempo que ele comia areia, aquela pessoa do nada, né? Comia barro. E hoje tá aí, empreendedor. Daqui a pouco a gente dá os arrobas, mas hoje, Otávio, viemos falar de algo muito importante. Viemos falar sobre retrospectiva, esse ato tão humano que é relembrar, não é mesmo? É importante demais a gente ter essa noção, né? De o tempo que passou, ver o que a gente pode aprender para o tempo que vai vir. Importante. Nossa, que bonito. Quem vê nem pensa que a gente vai falar de notícias somente esdrúxulas. Mas não é? A gente começa já no nível alto para poder aí só decaindo. É isso. Como já rolou antes, rolou um programa no começo desse ano tão estranho que foi 2020, rolou os 6 primeiros meses de retrospectiva, e nós viemos aqui hoje para mais 6 meses de retrospectiva, para o que conste nos autos que estamos gravando em dezembro. Ainda faltam uns 2-3 dias pro ano acabar, e muita coisa pode acontecer. Inclusive, não pode acabar até lá ainda. Exatamente, mas vamos falar do que a gente sabe até agora. Então, até o dia 29 nós estamos aí ok. Do 29 pra frente não é mais com a gente. Mas esse ano ele começou começou daquele jeito, né? Teve Terceira Guerra Mundial, teve o Corona, teve mil coisas. Não teve justamente as festas juninas. E aí chegamos ali pra julho, aquele mormaço, o que tá acontecendo? E chegou o bendito agosto. Lembra de alguma coisa que aconteceu em agosto? Cara, agosto pra mim, pessoalmente, é um mês muito traumatizante. Tudo de ruim na minha vida acontece em agosto. Então eu prefiro deixar pra te comentar esse mês. Muito bom. Temos um áudio, inclusive, que é do Guilherme lá do Papo de Calçada, que vai tocar agora pra você. Olá, Bruno e amigos do Conversa é Essa. Quem fala é Guilherme Andrade, do podcast Papo de Calçada. E eu trago uma notícia de agosto de 2020. Aconteceu no Rio de Janeiro e foi publicada pelo jornal O Dia. Casal aparece fazendo sexo durante reunião virtual da Câmara de Vereadores do Rio. A audiência tratava da merenda escolar dos alunos da rede municipal. Uma cena um tanto inusitada chamou a atenção dos participantes da audiência pública da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara do Rio. Nessa sexta-feira, um casal apareceu fazendo sexo enquanto os parlamentares discutiam sobre a merenda escolar dos alunos da rede municipal na pandemia do coronavírus. A audiência, que era conduzida pelo presidente da comissão, o vereador Leonel Brizola, do PSOL, começou por volta das 10 horas da manhã. Seguia normalmente quando um dos participantes, identificado com o nome de uma pessoa que não é parlamentar, parou de acompanhar a discussão
e resolveu ter um momento mais íntimo com o vídeo ligado. Nas imagens, os participantes, no entanto, agem como se nada estivesse acontecendo e seguem normalmente a reunião. Segundo o vereador Babá, do PSOL, ele só tomou conhecimento do episódio após a reunião, abre aspas. Eu não vi nada durante a audiência e acredito que a maioria que estava na sessão também não viu aquele ato. Nós estávamos muito focados no debate que era extremamente importante, fecha aspas, conta o vereador. Babá disse que não sabe quem são as pessoas que apareceram fazendo sexo na audiência, abre aspas novamente. Tinha muito movimentos sociais, estudantis, pais e professores, fecha aspas. O vereador Celso Luparelli, do DEM, também afirma que não ter visto nada durante a reunião. De acordo com relatos, a participante seria a mãe de um dos alunos que teve uma participação na audiência reclamando da qualidade do leite. No entanto, ela não teria desligado a câmera após a fala na sessão. O vereador Leonel Brizola e a Câmara de Vereadores não havia comentado o caso até a atualização dessa reportagem. Então, meus amigos, essa é a notícia, no mínimo inusitada, né, com as pessoas que começaram durante a pandemia a ter mais acesso ou praticar mais esses web encontros e todas as reuniões que tiveram aí durante a pandemia, durante o isolamento, né, muito home office. Esse não foi o único caso de algo explícito assim que aconteceu durante alguma live, durante alguma reunião, mas é um dos casos que marca, né? Eu acho que 2020, numa retrospectiva aí, será marcado muito por pessoas passando atrás de alguém que tá em live com roupas íntimas ou só de toalha. Acho que aconteceu com algum famoso ator da Globo, coisa do tipo, durante reuniões de empresas, durante principalmente reuniões de parlamentares, alguém esquece de colocar o telefone no mudo, né, a chamada no mudo, e faz um comentário deselegante, como diria a repórter lá do Jornal Hoje. Então, é isso, assim, no mínimo é inusitado, é engraçado, né, porque é uma audiência pública, então tinha ali várias pessoas que não só estavam participando da reunião, mas estavam acompanhando tudo ao vivo. 10 horas da manhã o pessoal já estava dando aquela namorada, né, em frente às câmeras, e é praticamente um Big Brother da vida real, né? Então 2020, apesar de todos os traumas, todas as percalços aí, ainda teve essas partes mais engraçadas, né? Tivemos algumas notícias desse sentido. Espero que vocês tenham gostado da notícia, um fato que aconteceu em agosto desse ano, nessa retrospectiva aí. Um abraço para todo mundo, fiquem bem, um bom final de ano e valeu! Traga minha notícia de setembro, meu amigo. Pronto, em setembro, a nota de R$200. Caramba! Especialmente eu quero comentar como um designer. Boa. Né? Como designer, eu achei ela esteticamente necessária. É claro que o valor dela é importante, mas esteticamente ficou... Eu não queria exatamente criticar o designer né? Porque acho que talvez tenha sido um erro de brinco, talvez, sabe? Mas primeiro começando pela paleta. Vamos lá. A paleta de cor dela é uma paleta muito mais fraca, né? Parece, sabe o quê? Parece a nota de 20 que pegou muito sol. Que perdeu totalmente as cores, né? Cara, não segue aquele padrão bonito que tinha a nota de 100, que é aquele azul, é um azul, um ciano bem forte, né? Bonito. Ela podia ser um verde, podia ser, sei lá, um laranja com degradê pra azul. Mas assim, que mostrasse o valor dela na cor, como eram as outras notas. Mas podia realmente ser um resgate, né? Resgate do verde. Sim, pois é, do verde de R$1, né? E assim, todo mundo comentou sobre aquele matinho aleatório no canto da nota. Uma das coisas mais esquisitas é que nenhuma outra coisa na nota tem contorno e o mato tem contorno. Exato. É muito esquisito. Exato, nada faz sentido nessa nota. Vamos falar do lobo-guará. Vamos falar do bicho que foi atropelado pelo menos 10 vezes. Aquele bicho é triste demais, pelo amor de Deus. Aí, pra piorar, bota um outro lobo, marra atrás, que eu acho que ele foi atropelado umas 20 vezes. É só chega o a tá triste dele. o bichinho. Ele foi atropelado, aquele é o fantasma triste que ficou lá atrás, esquecido. Ai, pelo amor de Deus. Tu notou que no número 200 é como se ele estivesse vestindo uma daquelas camisas havaianas, que é toda floradinha? Não, percebi. Quando tu abrir de novo a nota, metade do número 200 é todo floradinho, sabe? Cheio de florzinha de camisa havaiana. havaiana. Tem umas mensagens subliminar muito estranhas que a gente pega que não faz muito sentido.
Por exemplo, tem um matinho atrás do lobo que parece que é um peido que ele tá soltando. Nossa. É muito esquisito. Depois dá uma olhada pra tu. Os Não. números de identificação em cima parece que é um grito, sei lá, porque o bicho vai crescendo. Ele vai crescendo do nada. Não E eu faz pensei, será que isso é um erro de dar foto, né? Não, mas ele realmente é nessa loucura. Mas assim, nenhum desses erros é maior do que o pecado que foi cometido nessa nota. Tem um pecado de design nessa nota, que é esse R$200 esticado. Nossa. Quem é designer sabe que quando você pega umas fontes, ela tem que ser colocada do jeito que ela quer. Porque um cara criou aquela fonte daquele jeito. O mês de espaçamento, é tudo bem calculado ponto a ponto. Quando você pega um número e estica, um designer morre. A cada fonte esticada, um designer morre. Um designer tipográfico, né? Caramba. Nossa, isso aí foi a gota d'água. Não, e pra gente ser um pouquinho sério, o pessoal reclamou também que ela não tem, por exemplo, diferenciação das outras notas igual as outras têm. Por exemplo, a de 20 tem um toque específico, a de 10 tem um tamanho específico, que é o tipo de coisa que ajuda as pessoas com deficiência visual. Com certeza. Mas todo mundo sabe que a nota que a gente queria era do cachorrinho caramelo, né? Exatamente. Que era mais esperada. Mas nossa, caramba. Pra gente olhar as palhetas. Assim, quanto mais eu olho pra nota, que eu abri ela aqui agora, mais eu vejo uma bagunça generalizada. Só pra ter uma ideia, eu já identifiquei um pé de carnaúba, uma árvore que nem existe no Brasil, e uma espécie de fruto do Guaraná misturado com aquelas pinhazinha grega. A plantinha da esquerda, né? E eu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Que flora é essa? E eu não sou biólogo como você, meu amigo. Você tem que me ajudar. Que flora nacional é essa? Cara, essa vegetação aqui realmente fica não. Estado não. É uma mistura aí de cerrado com caatinga, tudo junto, misturado. Cara, que bagunça. E assim, aconteceu muita coisa em setembro. E o pessoal até hoje tá falando que a nota foi lançada em setembro, né? E nós estamos aqui, mais uma vez, finalzinho de dezembro. E eu nunca vi uma nota dessa. Ainda bem, não vi não. Eu acho que eu deve ter visto umas 3 de 100 só. A 200 eu não cheguei ainda não. Caramba. Aquele negócio, né? Eu também não faço lavagem de dinheiro. Fica difícil. A gente não tá guardando dinheiro na cueca ainda. Pois é. Ai, mas isso pode ser pra facilitar isso, né? Pior que é bem isso, né? Eu não sei se naquele cara que foi pego com dinheiro na cueca, ele tinha nota de 200. Outubro tem uma notícia muito bacana aqui. Já vamos avançar pro mês de outubro. Que os alemães voltam a estocar é ótimo. Os alemães voltam a estocar papel higiênico. Meu querido amigo Otávio, você lembra que no comecinho que disse, ei, vai rolar pandemia? Rolou aquelas manchetes que eram vídeos de pessoas estocando papel higiênico, tipo, milhares e milhares de carrinhos cheios, né? E assim, tipo, não faz sentido, porque ninguém ficou com falta de papel higiênico. Cara, não é uma coisa essencial, né, cara? Não é um negócio que você vai morrer se não tiver. A gente tem o sabugo, né? Exatamente. Qualquer coisa. Mas é aquele negócio, cara. Ou é desinformação do pessoal, pode ser até um excesso de informação. De informação desnecessária, né, às vezes. Exatamente. O pessoal, às vezes, não entende as prioridades que pode ter, né? E às vezes também extrapola. Foi uma diferença, digamos assim. Digamos que as principais manchetes foram em fevereiro, né? E voltou a rolar essa manchete em outubro. Então é como se fosse de 6 em 6 meses o cérebro da pessoa reseta e ela volta aos hábitos. Sim. Caramba, cara, é muita loucura, porque isso foi na Alemanha, né, no caso, e aí as lojas começaram a falar que tava em falta de papel higiênico, aquela coisa toda, e me lembra um vídeo que rolou de duas pessoas brigando, literalmente saindo na porrada por causa de um saco de papel higiênico. Cara, e pra tu ver também, eu não vi nenhuma cena que tivesse alguém brigando por máscara, ou por álcool gel, ou por álcool, que realmente são coisas que são mais importantes do que o papel higiênico nessas situações, tem essas coisas, né? Bem mais necessárias, né? O mundo, assim, ele já não tava bom. Aí parece que piorou. Parece que piorou. Tipo isso. E vamos pra novembro, é com você. Pronto, a Apple é notificada por vender o celular sem o carregador. Meu Deus. A impressão que eu tenho, cara, é que a Apple realmente já não tem mais preocupação que ela tinha em agregar valor
aos smartphones dela, não. Tem mais essa preocupação em inovar. Porque quem vai comparar cada um dos recursos com outros aparelhos, cada recurso tá melhor do que o do iPhone 12, né? Acho que era. O recurso que tem no iPhone 12 é superado por algum outro de outra marca e muito mais. Por exemplo, a câmera do Mate 40 é muito melhor que a do iPhone 12. E aí, em tela ele perde para outro, em bateria ele perde para outro. Eu acho que ele sobrevive muito pelo nome, né? Principalmente aqui dentro. É só pelo que a marca construiu em identidade. Só isso. Cara, eu lembro... Sim, pode falar. Não faz sentido você comprar um produto que é mais caro que os outros e não é melhor que os outros. Exatamente. E o pior, agora é um produto que vem em desfalque, né? E é contra a lei do consumidor no Brasil, né? Exatamente. E no caso foi justamente isso que fez ela ser notificada. Acho que não só... Acho que esse foi em São Paulo, não foi esse caso? Não foi. E aí, não só lá, mas em alguns outros locais rolou um certo way, você não pode fazer isso aqui dentro, né? Nas leis brasileiras, você não pode, porque vem dizendo que você precisa fornecer todos os aparatos, né, pro seu aparelho. Você não pode vender um produto condicionando a compra dele a outro. Exato. E é muito louco, porque eu já vi um caso real, de uma pessoa em que eu peguei e falei, olha, você pode comprar tal aparelho que tem todas as funções que você usa normalmente no seu dia a dia por R$1.000, né, na época. E aí a pessoa disse que tava muito balançada em comprar um iPhone, sei lá, 8, 9, uma coisa assim, que era tipo 3 gerações passadas por R$3.000. Só porque se chamava iPhone. E eu fiquei, cara, não faz sentido. E o pior é que essa moda pega, né, cara? Os cabeças que começam a fazer, pronto. A própria Samsung lançou, se não me engano, foi o S10. O S10 o comercial do S10, no final tinha falando, vem com o carregador, né? Só pra fazer uma alusão ao iPhone 12. Só porque já tem especulações, o próximo da série S não vai vir com carregador. E o pior foi a desculpa. Tu lembra da desculpa que eles deram bem na hora? Era de estoque, era? Não, era de tipo, nós estamos tentando evitar não é produção, mas seria a manifestação de gás carbônico, coisa assim, sabe? Tipo, nós estamos tentando... Como é que se chama? É produção, não é produção de gás carbônico? Pode ser. E aí, como é que esse gás carbônico... Por causa de um carregador, né? Dezembro. O inacreditável aconteceu. O Google saiu do ar em vários países. Pra mim foi algo assim que eu pensei que não faz sentido. Porque justamente no momento que saiu do ar, no exato momento que saiu do ar, eu tava mexendo no Google Drive. Eu tava com o Drive aberto. E eu tentando abrir e não conectava. Cadê meus arquivos? Tava tudo aqui. E eu procurando um arquivo de um cliente que eu tinha que enviar pro cliente. Que tava no Drive. Que eu me comunico com meus pessoal daqui, os colaboradores, né? Tudo com o Google Drive. Eles ficam logados e eu passo os arquivos pra ele, que é mais rápido, né? Aí eu ia tentando ir atualizando. E nada dá certo, e eu desesperado, pensando que a internet, liguei pra online, liguei pra tudo enquanto, e nada de resolver. Aí saber o que era, e quando eu fui ver as notícias é que eu vou tirar do problema. Mas é incrível, né? Como a gente depende de uma empresa, né, cara? Exatamente. Eu lembro que eu tava no trabalho, lá na escola, né? E aí a gente tinha que abrir um e-mail lá pra poder pegar um documento pra passar pro... Enfim, documento de escola, né? E aí eu não abria. E eu fiquei, peraí, não faz sentido porque eu tô tendo internet pra outras coisas, né? Mas eu não tô tendo internet no Google. E eu fiquei, caramba, o Google realmente caiu. E aí eu fui abrir, acho que o Twitter. E aí no Twitter tava lá já em trend, que a galera comentando que o Google, o Drive, o Gmail, acho que até o YouTube chegou a cair também. Sim. Não, e eu pessoalmente uso muitas ferramentas ao mesmo tempo do Google. Eu tenho o My Business, o Fotos, tudo eu uso praticamente. Até os documentos. Nossa, eu uso quase tudo. E aí é bom que tem a compatibilidade, né, entre todos. Aí, nossa, como a gente é dependente do Google atualmente, né, cara? Exatamente. Se o Google some da face da Terra, nossa. E o pior é porque, parando pra pensar, o Google comprou muito das pequenas empresas que a gente usava, né? Por exemplo, o YouTube. O YouTube foi comprado pelo Google. O próprio e-mail lá que a gente usava era, na época... Hotmail, era o Hotmail, né, que virou Outlook. Sim, Microsoft. E aí, cara, tipo, ele foi agregando, igual que o Facebook faz hoje com as outras pequenas empresas, e meio que virou essa potência absurda, porque hoje em dia a gente não fala que, vou usar a internet, e quando a gente fala que vai usar a internet, automaticamente a gente tá dizendo que vai usar o Google. É verdade. A primeira coisa que a gente abre, né, é o Google. Exatamente. Mas teve até aquele caso também, falar do Facebook, do caso do Mark Zuckerberg, né, que foi processado por 48 estados. Né? Nossa, sim. Tu soube, né? Que ele vai, como é que
estão alegando que ele tá fazendo... Como é que se chama? É canibalismo? Monopólio? Não. Isso, monopólio. Porque realmente ele pegou o Twitter, ele pegou o WhatsApp, pegou o Instagram, tentou pegar o TikTok. Tentou pegar o Snapchat. Pô, também pegou o Snapchat. Ou seja, tipo, ele tá realmente... É um monopólio predatório, realmente. Mas é aquele negócio, né, cara? Se ele juntou dinheiro e comprou legalmente e a pessoa vendeu legalmente, não sei se isso é errado. O problema é louco, porque como a gente tá falando da internet, é meio que, querendo ou não, ainda essa terra meio sem lei, o problema é quando você tenta pensar, por exemplo, quando o TikTok surge, ele vem muito nessa tendência de você buscar novas formas de mídia pra, digamos, pra se expressar. Quando o Instagram começa a se tornar obsoleto, surge o TikTok. E aí, pra surgir essas novas companhias, elas precisam ter o seu espaço na mídia. E se ele monopolizar a ponto de, como é que se diz, ofuscar essas outras que podem surgir, aí é perigoso. Quando a partir do momento que ele criou os stories a partir do Snapchat, né, ele já tirou muito público do Snapchat. E agora com que ele criou o Reels a partir do TikTok, que não faz nenhum sentido, né, cara? Venhamos e convenhamos. Não faz nenhum sentido. Porque, ó, no Snapchat, nos stories, você posta vídeo de 15 segundos. Né? Aí no IGTV, são pra vídeos acima de 1 minuto. Exato. Aí você faz o Reels também com vídeo de 15 segundos. Não faz sentido. E não só isso, na nova atualização, ele transformou, tipo, como se ele tivesse aberto uma nova janelinha só pro Reels, né? Então, tipo, você tem como ver vários duas redes sociais no só. Vários IGTV, e fica tipo, cara, é um Frankenstein tão maluco o Instagram. É um Megazord das redes sociais. Não faz sentido. E o WhatsApp vai por esse caminho também. Acho que a tendência do Facebook como empresa, né, é sempre transformar aquilo numa forma rentável de ganhar alguma coisa. E eu acho que esse é o lance, porque ele já tava sendo mal visto, porque ele pegou as informações e vendeu pra, digamos, ganhos políticos, digamos assim, né? Teve esse negócio, né? Da influência das redes sociais nas eleições de alguns países. Porque justamente para quem ele vendeu as informações, porque a gente entende assim, enquanto você tá oferecendo o serviço para o mercado e, digamos assim, o mercado como um todo, e aí tem aquele recurso de, por exemplo, eu falo aqui fone de ouvido, falei perto do meu celular, falei perto do computador, daqui a um tempo vai aparecer ofertas de fone de ouvido para mim. Até aí eu acho justo, porque você tá usando um serviço e o serviço está lhe oferecendo ofertas pro seu interesse. Agora, quando ele vende as nossas informações e os nossos dados, né, para uma empresa que visa diretamente manipular o meu pensamento sem autorização, para política ou para ideais filosóficos, aí é outra coisa. Porque uma coisa é quando você tem um input de ir lá e querer comprar, outra coisa é quando a manchete que vem é visada em mudar o meu pensamento. Tipo, rolou nessa política americana, principalmente, né, tanto agora quanto na última com a Hillary, era tipo assim, pessoas que têm tendências de ser conservadoras receberam ads, é ads que a gente chama, a famosa bolha. Isso, elas receberam as informaçõezinhas, propagandas lá, dizendo que a Hillary era pedófila, que canibal de criança. Cara, olha o nível. Negócio, né? Tá entendendo? E aquele negócio, né, cara? As fake news se propagam muito mais facilmente do que as informações verdadeiras, né? Porque elas são mais chamativas. Infelizmente é isso. A rede social quer isso, quer que a pessoa compartilhe cada vez mais aquilo. Aí chega aquela informação que ela queria ver, mesmo não sendo real, automaticamente ela compartilha. E é muito louco, porque assim, ele enquanto empresa, ele tenta se eximir de responsabilidade, e a sociedade também tenta se eximir de responsabilidade, mas eu particularmente acho que os dois têm culpa. Eu acho tanto a empresa quanto a sociedade. Olhando por esse ponto de vista, realmente faz ter uma legislação específica. O pior que essa legislação tem que criar a nível mundial, né, cara? Nível global. E pra gente seguir, que a gente acho que falou bastante sobre redes nessa sociais, parte se empolgou. Eu queria que a gente mencionasse assim, cara, é muito absurdo o que aconteceu em um único mês. Tipo, muito, muito absurdo. Entre eles, o que eu fiquei mais empolgado, assim, de saber que existiu essa notícia foi... Tu quer ler essa manchete? Ex-chefe de segurança espacial de Israel diz que ETs existem e Trump sabe disso. Cara, essa notícia é muito maravilhosa. O que acontece? Esse ex-chefe, ele é um ex-ministro lá segundo o que é falado aqui, ele é Ministério da Defesa do Diretório Espacial de Israel, né? O nome do cara é Haim Estir. Não sei, desculpa, gente, eu não sei falar, né, dessa maneira. Mas o que ele falou? Ele falou que alienígenas existem. Ele, falou real, oficial, que alienígenas essas palavras, existem. Né? Que
existe um acordo desses alienígenas com os Estados Unidos e que o atual presidente Trump, ele sabe sobre isso, ele tem conhecimento sobre isso e que foi literalmente assinado um acordo com alienígenas. Cara, e assim, muita gente ficou comentando que é só mais um cara maluco tentando ganhar espaço, tentando ganhar mídia, tentando trollar todo mundo. Só que o lance é que o cara, ele tem um background que o pessoal leva muito em consideração, né? Porque é ministro da Defesa, Israel não é qualquer país. Então, tipo, o cara tem um histórico aí, pelo menos pelo passado dele, né? E você leva um pouco em consideração por conta dele estar lidando com isso diretamente. Não é um loucão que ia no Super Pop, né? Falar besteira, essas coisas, né? Exatamente, ele não é qualquer um. E assim, meio que cagou quando ele falou que o Trump sabe disso. Eu acho que se o Trump soubesse, ele estaria falando pra todo mundo, porque ele é esse tipo de pessoa. Ele é, com certeza. Mas no geral, o cara soltou essa bomba. Doideira. Nossa. Mas relacionado a isso, tem 2 episódios que eu quero comentar, que não sei se foi em abril, acho. Foi em abril. Que o Pentágono tinha reconhecido a existência de OVNIs, divulgando 3 vídeos, chegou a ver? Sim. E foi algo oficial, né, cara? Ele divulgou 3 vídeos, objetos voadores não foram identificados, e chegou à mídia, né, e eles reconheceram, e eles mesmos divulgaram que aí as interpretações deixaram abertas, né? E eu lembro que na época gerou muito burburinho entre a galera que discute esse tipo de assunto, né? Tem uns podcasts que eu ouço sobre o assunto e tudo, e eles falaram que o grande lance é, quando você tem um órgão oficial dizendo, olha, nós não sabemos o que era isso, você tem finalmente, entre aspas, uma confirmação de que existem coisas que a gente não conhece, que a gente não sabe, ou que a gente não tá por dentro, digamos assim, né? Porque às vezes também não fala só pra não criar pânico, né? Mas ele tá aqui, ó. Olha isso aqui, o que você acha disso aqui, né? Tá vendo? Não pode falar dos alienígenas que os alienígenas aparecem. Meu co-host foi abduzido, o Otávio sumiu da gravação. Bom, na verdade não foi isso que aconteceu. Como eu já falei, o que acontece é que esse programa teve muitos problemas técnicos na hora de fazer, na hora de gravar. E aí acabou que a gente perdeu a parte final do áudio em que o Otávio fala sobre mais alguns casos muito malucos de UFOs que aconteceram e que a gente comenta a próxima notícia. Mas ainda assim valeu, porque o programa já rendeu bastante papo. Mas a gente tem mais um áudio especial, dessa vez vindo lá do Hector. Então entra aí agora. Fala, ouvintes do Conversa Essa, aqui é Hector Souza, sou podcast no Highcast e no 45 de Acréscimo. Sou daqui de Sergipe e o Bruno me pediu para gravar comentando alguma notícia do nosso Brasilzão, alguma notícia de 2020. E eu perguntei para ele, precisa ser uma notícia séria? Ele disse que não necessariamente, então eu fiquei aí alguns dias pensando, até que recentemente me apareceu uma notícia de fotos misteriosas que apareceram numa Bíblia. Um homem em Londres foi comprar uma Bíblia usada naquelas sebos, lojinhas de coisas usadas. Quando ele abre a Bíblia, aparecem fotos íntimas do jogador Diego Costa, brasileiro naturalizado espanhol. Diego Costa, que é daqui do meu estado de Sergipe, da cidade de Lagarto, com Gabriel Jesus e uma mulher aleatória, desconhecida. E aí foram saber atrás, né, de quem era aquela Bíblia, de quem tinha doado a Bíblia para essa loja. E foi uma mulher latina que ninguém sabe quem é, disse que estava se desfazendo de alguns objetos e deixou lá. E até agora ninguém apareceu para dizer de quem era essa foto. Ninguém apareceu para dizer quem era essa Bíblia e os jogadores até então não se pronunciaram. E o melhor de tudo, o cara foi na Bíblia para ouvir a palavra de Jesus e acabou encontrando um outro Jesus lá. E pelas fotos, algumas pessoas gostariam bastante de encontrar esse certo Jesus nas posições e sem camisa como estava. Queima, mas é isso mesmo. Muito obrigado, Hector, muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Otávio, muito obrigado você que tá ouvindo. Esse foi a nossa retrospectiva meio palhaçada dos últimos 6 meses. A gente pegou pelo menos algumas notícias bem esdrúxulas, bem malucas e bem controversas desse último ano, né, esses últimos 6 meses. Muita gente tá falando que 2020 não foi um ano fácil e realmente a gente tem muito pelo que sofrer, muito pelo que chorar. Mas eu espero que no próximo ano a gente possa se unir de verdade cada vez mais. E eu sempre falo também lá na rádio, quando eu converso com todo mundo, que o lance é que
a cada dia a gente tem essa oportunidade de espalhar positividade ao invés de ódio, né? Então eu espero que se você estiver ouvindo isso, você possa, sei lá, se reformular de alguma maneira para 2021, que você possa pensar sobre isso. E se você não for esse tipo de pessoa que pensa muito sobre virada de ano e novas metas, essas coisas, tudo bem também, porque o importante é que a gente continue junto, sempre trabalhando para coisas positivas. Desculpa mais uma vez pelos problemas, pelos erros, pelas falhadas aí no programa de hoje, mas a gente promete que pro ano que vem muita coisa boa vai vir e muita qualidade a gente vai tentar trazer cada vez mais aqui pro podcast. Muito obrigado se você ouviu até aqui, ouça sempre os parceiros, siga aqui a galera que já comentou no podcast de hoje e lembre de comentar, deixar o seu alô, deixar a sua mensagem no podcast, no Instagram, no Twitter, em todo canto, porque sério, eu vou precisar muito de vocês pro ano que vem. Esse projeto durante esse ano aqui, abrindo um parêntese, foi bem difícil manter ele vivo, foi bem difícil manter fluindo. Algumas vezes eu fiz alguns programas que, assim, eu não tenho vontade de tirar do ar, porque eu acho que ele é um marco no tempo, mas que eu sei que eu tava bem triste, eu tava bem pra baixo. E eu conto muito com você que tá ouvindo para que a gente possa realmente criar uma comunidade bacana aqui pra galera do Conversa, e que se você puder indicar para algum amigo, pelo menos compartilhar nas redes sociais para ver se alguém surge interesse de ouvir, eu vou estar sempre tentando trazer o melhor conteúdo. Bom, no geral, feliz festas, espero que você fique bem, beba água e a gente se encontra depois. See you later, elevator.